Meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova série de mensagem, como os irmãos já devem ter visto aí o anúncio. O tema desta série é descanso que precisamos. Quantas vezes nessa semana nós então não repetimos a frase, estou cansado, né? Pode ser que alguns dos irmãos tenham dito esta frase algumas vezes a semana, outros tenham dito esta frase todos os dias da semana, e outros podem ter dito esta frase, estou cansado, muitas vezes por dia, né? Essa expressão, estou cansado, pode significar muita coisa, né? Literalmente, ela significa cansaço físico. O nosso corpo precisa de descanso. Ela pode também significar, literalmente, cansaço mental. Depois de uma longa prova, pessoal que está estudando aí, os adolescentes que estão estudando, quando passam uma semana de prova, né, de exame, então ficam com a mente cansada. Pode ser os jovens se preparando para um vestibular, e então depois que conseguem fazer a prova, ou então alguém fazendo um concurso público, de tanto estudar, a mente cansa. E aí podemos dizer, estou cansado, estou precisando de um descanso. Aí não é um descanso físico, mas é um descanso da mente, né? Um descanso mental. Mas essa frase, ela pode significar algo muito mais grave. Muito mais grave do que o cansaço físico ou de um esforço mental exaustivo. Essa frase, estou cansado, pode significar que estamos cansados de tentar uma mudança nas nossas vidas, ou, como é mais comum a gente fazer, tentarmos mudar a pessoa com que nós convivemos, com que nós nos relacionamos. A gente procura pouco mudar a si mesmo, mas a gente é muito bom em querer mudar as pessoas que nós convivemos. A tendência humana, a nossa tendência é sempre olhar para o outro e ver no outro os erros, e não conseguir olhar nos nossos próprios erros, nas nossas próprias falhas. Então, a tendência natural nossa o outro que é errado, o outro que precisa mudar, e eu não tenho praticamente nada o que mudar. Mas isso, podemos estar cansados de uma busca de mudança, ou seja, em nós, ou como é muito mais comum, nas pessoas com que nós convivemos. E não encontrar essa mudança, e não achar essa mudança. Isso então nos causa um cansaço. Essa frase, estou cansado, também pode significar que estamos cansados de viver uma determinada situação e de igual maneira não vermos nenhuma mudança. Nada muda, nada acontece, tudo é a mesma coisa. Todos os dias as coisas estão do mesmo jeito. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no curso, no estudo que eu estou fazendo, pode ser até, então, como é muito comum, no relacionamento. Meu relacionamento não muda, as coisas não mudam, então isso causa então cansaço para as nossas vidas. O cansaço então vai fazer com que nós desistamos de algo. E o que é pior, essa expressão estou cansado pode significar que estamos cansados da vida, cansados de viver, que é uma situação mais grave, né? É quando a vida inteira, em todos os seus aspectos, todos os dias se tornam pesados e nós não queremos mais viver. Nem que seja um dia apenas, esse um dia apenas já é muito para nós.
e nós desistimos de viver. Essa expressão "estou cansado" pode gravemente também significar isso. Nós estamos no mês conhecido como mês amarelo, mês de alerta contra o suicídio, né? E o que é o suicídio senão esse sentimento de que não se quer mais viver? O sofrimento é tão grande, o sofrimento é tão grave no coração, que é melhor não viver do que viver e viver sofrendo. E esta é a causa dos muitos e muitos e muitos suicídios que nós temos em nossa cultura. Um problema gravíssimo da nossa sociedade. Algo que nós precisamos estar alertas. Quantos adolescentes, então, hoje, não estão tirando a própria vida por causa deste sofrimento, porque se cansaram de viver. Falando sobre descanso, né? Algo que tem sido, já faz algum tempo, né? A medicina esportiva, cada vez mais, valoriza o descanso. Antes se pensava que quanto mais exercício se fizesse, melhoraria o rendimento de um atleta de alta performance. Mas hoje a medicina esportiva valoriza por demais o descanso. O descanso para o bom rendimento dos atletas tem sido hoje uma prioridade. Uma noite mal dormida para um atleta é considerada como uma das coisas mais prejudiciais ao bom rendimento de um profissional do esporte. Dizem que o Usain Bolt, aquele corredor considerado o homem mais rápido do mundo, né, chega a dormir 10 horas por dia. Isso faz parte do seu treinamento. Quanto mais descansar, melhor será a performance nas pistas, né? Dizem que o Pelé, que agora está internado, saindo de mais uma cirurgia, né? Diz que ele, antes dos jogos de futebol, ele ia para o vestiário, e lá no vestiário ele conseguia dormir. Jogos importantíssimos, mas ele entrava no vestiário e dormia por algum tempo, antes de jogar bola, antes de ir para a partida. Talvez ele tivesse descoberto, antes da medicina esportiva moderna, o valor do descanso. Bom, isso não significa que se você dormir 10 horas por dia, você vai correr igual o Usain Bolt, nem você vai dormir antes de uma partida, você vai jogar tão bem. Mas é uma questão de valor, lógico, outras coisas são importantes, treinamento, né, dedicação, mas hoje se valoriza por demais o descanso. E isso é uma coisa que nós precisamos descobrir e praticar. Nessa série de mensagens vamos falar disso, como termos as nossas vidas renovadas por um descanso. A Bíblia fala muito sobre o descanso. É um tema muito recorrente na Bíblia. E esta série servirá para examinarmos as nossas vidas, se estamos descansando, o que devemos descansar, ou se estamos nos esvaziando, nos apagando. E como diz o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre o descanso, numa palestra que eu ouvi, uma mensagem, melhor dizendo, dele, ele dizendo que há 3 anos, ele é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. E ele trabalhava constantemente, 7 dias por semana. E faz mais ou menos 3 ou 4 anos que ele sofreu um burnout, ou seja, ele
ele não aguentou. E ele diz que a sua vida era como se fosse uma vela queimando dos dois lados. E depois, ele teve que fazer um sério tratamento de saúde para se recuperar. Um tratamento durante 1 ano para se recuperar desta vida agitada, de uma vida sem descanso. Então vamos examinar nesta série de mensagens sobre isso, o descanso que precisamos, que eu preciso, que você precisa para a sua vida. Então vamos primeiro aprender com aquele que primeiro descansou, né? Aprender com aquele que foi o primeiro a descansar. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3, nos diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui nós temos o relato bíblico da primeira pessoa que descansou, o próprio Deus. O próprio Deus foi o primeiro, então, a descansar. Nós vamos examinar um pouco esses 3 versos, né? O verso de primeiro verso que lemos começa com a expressão: assim foram concluídos os céus e a terra. Esse assim, lógico, se remete ao capítulo anterior. No capítulo anterior, o primeiro capítulo, então, nós vamos descobrir o que é este assim, como que Deus, então, concluiu e por que Deus concluiu os céus e a terra. No primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, então nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo fala que Deus criou tudo do nada, nada havia, nada existia. Havia um grande vazio e só Deus, o próprio Deus, na eternidade. Então, no princípio, Deus criou céus e a terra. Então, o capítulo 2 que lemos está falando então de que Deus, quando não havia nada, criou todas as coisas, e todas as coisas que existem foram então criadas por Ele. E aí o capítulo 2 então vai dizer: assim Ele concluiu os céus e a terra, e tudo o que neles há. Tudo foi criado por Deus. E aí então, no versículo 2 do capítulo 1, então nós temos esta segunda sentença. Ele diz assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o segundo capítulo agora já não está mais falando de coisas que não existem, agora as coisas já existem. Mas a terra que agora existe, ela é sem forma e vazia. A terra criada por Deus, do nada, agora que existe, ela, porém, é sem forma e vazia. E o versículo 2, então, do capítulo 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia, aqui, no original hebraico, é bem interessante. É a ideia de um pássaro, então, chocando os seus ovos, pairando sobre os seus ovos, para que, então, nascesse, fosse, então, criado. Então, é o Espírito de Deus que está sobre a face das águas, e então agora o Espírito de Deus vai fazer todas as coisas tomarem forma e então serem povoadas. E é
Voltando ao capítulo 2, então, fazendo esse paralelo, no versículo 2 do capítulo 2, então, nós temos dizendo que no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Então, ele está dizendo que Deus, então, concluiu aquilo que ele começou a fazer. O Espírito de Deus estava sobre a face das águas e agora iria começar a fazer, ele terminou, ele acabou de fazer. Então, nós olhamos, o capítulo 1 de Gênesis, então, vai dizer como Deus fez isso, né? Como que isto aconteceu. E eu trouxe esse quadro para vocês. Lembrem-se que no versículo 2 do capítulo 1 está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E então, capítulo 1 vai nos mostrar como Deus deu forma e povoou esta terra. Então nós temos aí 6 dias Deus criou todas as coisas. E ele faz então 4 atos criacionais, né? E percebam essa estrutura formando uma espécie de poema, ou melhor, um poema mesmo. Algo que pudesse até ser cantado, mas declamado, falando sobre a criação. Então nós temos o dia 1, verso 3, Deus criou a luz, o primeiro ato criativo. Dia 2, verso 6, o firmamento, o segundo ato criativo. Dia 3, verso 9, os mares, o terceiro ato criativo. E ainda no dia 3, o verso 11, terra e vegetação, o quarto ato criativo. No quarto dia, verso 14, os luminares, o quinto ato criativo. No dia 5º, o verso 20, as aves, é o sexto ato criativo. No dia 6, verso 24, criou os peixes, encheu os mares de peixes, o sétimo ato criativo. E ainda, mais uma vez, no dia 6º, verso de número 26, Deus então povoa animais, a terra de animais e com o ser humano, o oitavo ato criativo. Então é um poema que nos mostra claramente essa dinâmica. Um ato criativo, um ato criativo, um ato criativo, e no terceiro dia, 2 atos criativos. E depois, então, no quarto dia, um ato criativo, quinto dia, outro ato criativo, e no 6º dia, 2 atos criativos. Forma, então, um poema, uma estrutura literária. E esse ato criativo é feito pela palavra dele. Ele apenas diz, ele apenas fala, e todas as coisas vêm à existência. E aí, então, depois do 6º dia, ele descansa. Descansa no 7º dia. Aí, Deus descansou. Agora vem a pergunta, né? Sobre o texto, que é sempre a pergunta que surge quando lemos, então, Gênesis 1 e principalmente Gênesis 2, que mostra que ele descansou. Deus estava cansado para descansar? Né? Essa é a grande pergunta, e é a pergunta, para mim, mais interessante que nós temos que fazer para o texto. A questão é, conseguimos ver no capítulo 1 um Deus cansado? Claro que não. Porque Deus cria todas as coisas com muita facilidade. Se Deus fosse um homem, tivesse um corpo como a gente, ele não teria suado nem um pouquinho para fazer tudo aquilo que ele fez. Ele apenas fala, e pelo poder da sua palavra, todas as coisas vêm à existência. Deus, então, não está cansado. Mas se Deus não está cansado, o que significa, então, o descanso de Deus?
Então vejam que o próprio versículo que nós lemos, né, o versículo 2 do capítulo 2, nos explica isso. O texto diz: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Esse versículo está nos dizendo que Deus descansa porque Ele conclui. O descanso de Deus significa que Ele parou de criar. Não há nada mais a ser feito. Ele concluiu todas as coisas. E se não há nada mais a ser feito, Ele não precisa fazer mais nada na criação. Tudo o que foi criado, tudo o que existe, todas as coisas, desde a mais vasta galáxia que existe até o ser mais microscópico que nós temos, tudo foi criado naqueles 6 dias e Deus não precisou criar mais nada. E Ele para de criar. E Ele então descansa. Ele descansa é o sentido de que Ele concluiu, Ele completou a obra da criação. Mas, ao mesmo tempo, o descanso de Deus também não significa que Ele não continua atuando. Né? O que nós cremos é que do ato da criação, Deus está descansando até hoje. Do ponto de vista da criação. Porque Ele conclui, Ele começa e pelo seu poder em 6 dias Ele conclui toda a obra. E Ele descansa, e Ele está descansando até hoje. Porque nada Ele precisa fazer mais em termos de atos criacionais. Ele termina a sua obra. Mas isso não significa que Ele não continua atuando. A fé cristã entende que Deus não somente criou todas as coisas, acabou todas as coisas, mas que Deus é um ser ainda que continua atuando. É isso que nós cremos, é claro. Bom, e por que Deus faz isso? E porque, vejam, o texto está nos mostrando o poder de Deus. O poder do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos. A fé no Deus único, Criador, no Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia então vai falar de ponta a ponta, de Gênesis até Apocalipse, desse Deus Todo-Poderoso, que cria sem fazer esforço algum, apenas pela sua palavra. E Jó, há um texto, Jó capítulo de número 42, nos mostra, Jó então fala desse Deus, na experiência que ele tem com esse Deus. Jó então se expressa assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que significa? Que não há nenhuma barreira, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum empecilho para Deus fazer o que Ele quer fazer. Não há nada que possa impedir os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade, a sua ação. Tudo o que Ele deseja fazer, Ele faz, Ele conclui, Ele termina. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Esse é o poder de Deus. Então, o livro de Gênesis está falando sobre a criação deste ato poderoso de Deus na criação. Nada pode impedir do seu agir, da sua ação. Tudo o que Ele começa, Ele termina. Todos os seus propósitos, toda a sua vontade, todos os seus desígnios se cumprem. Agora Deus está descansando da criação, mas Ele continua trabalhando, e o seu trabalho é sustentar e conduzir então toda a história. Mas antes da queda do homem, qual era o trabalho, podemos dizer assim, qual era o trabalho de Deus? O trabalho de Deus antes da queda, no livro de Gênesis, era se relacionar. O trabalho era um relacionamento. Deus cria todas as coisas
E quando o homem peca, nós descobrimos isso no próprio texto, aí já no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, o homem e a mulher, eles pecam, e diz o texto que eles, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O que Deus fez na criação? Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo maravilhoso. Falam muito mal de Deus hoje em nossa cultura, dizendo que Deus é um estraga-prazeres, dizendo que Deus não gosta que nós tenhamos prazeres. Gente, o relato da criação está dizendo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele criou todas as coisas, todas as aves, todos os animais, tudo o que existe para o bem do ser humano, para que o homem e a mulher desfrutasse de tudo aquilo deveria ser para o bem deles, para o prazer deles. Mas acima disso tudo estava o próprio Deus, que vinha ao encontro deles todos os dias. Aquilo que Deus faz é bom, mas muito melhor do que o que Deus faz é o próprio Deus que faz todas as coisas. E esse era a ação de Deus. Depois de criar, depois de descansar da criação, a ação de Deus agora era vir todos os dias. Não sabemos como Ele fazia, mas todos os dias. O primeiro casal, o homem e a mulher, no jardim, diante de todas as coisas maravilhosas que ali haviam, eles então esperavam aquele momento, o momento em que o próprio Criador vinha até eles, e todos os dias eles escutavam os passos de Deus. Deus está vindo, aquilo que é melhor está vindo, até aquele dia em que o homem e a mulher pecam, e quando então Deus vem, por eles terem pecado, eles então perderam essa conexão e se escondem do próprio Criador, de vergonha por aquilo, de vergonha e medo por aquilo que haviam cometido, eles haviam pecado. Então Deus é assim, o Deus que nós cremos é assim. Ele cria pelo seu poder, Ele cria sem esforço algum, tudo é muito fácil, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele cria pela sua palavra, né? E depois então Ele descansa, Ele termina e Ele continua atuando, e a sua atuação é ir até a sua criação e conversar, ter um relacionamento. O homem então peca, e a impressão quando nós lemos a Bíblia é de que Deus iria abandonar a sua criação, mas Ele não abandona, Ele continua vindo, Ele continua fazendo este ato de ir ao encontro da sua criação. E toda a Bíblia então vai contar essa história de Deus vindo ao nosso encontro, né? Até que a história bíblica chega no ápice deste encontro com Deus. E novamente nós vemos então Deus recriando. Deus volta a trabalhar, Deus está trabalhando, mas aí descobrimos que Ele está trabalhando no outro plano, um plano maravilhoso, que é o plano da redenção deste homem que está caído. E nós vamos lendo as Escrituras, o Antigo Testamento, nós não sabemos muito bem, mas é isso que Ele está fazendo, trabalhando para a redenção, até que de forma surpreendente e maravilhosa, Ele mesmo vem. Agora, em carne e osso, Ele vem até nós e faz o trabalho não mais da criação, porque a criação estava pronta, agora de uma nova criação. E o Evangelho, né, o Novo Testamento agora, o Evangelho que mais nos mostra isso,
é o Evangelho de João. Nós já estudamos uma parte do Evangelho de João sobre esta perspectiva, o Evangelho de João como sendo o Gênesis do Novo Testamento. E quando nós lemos as primeiras páginas do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus estava lá no princípio, tudo que foi criado, ele estava lá. E agora, a palavra que criou todas as coisas se torna gente, se torna uma pessoa. É Jesus. O Deus que vem até nós, o Filho. O céu agora está vazio do Filho. Deus está lá no céu, o Pai está lá. O Filho então vem até nós, se torna gente. O Filho vem habitar conosco. Novamente, caminhar conosco. Mas com um propósito, com uma obra, com algo a ser realizado pelo seu poder. Algo que só Ele pode realizar novamente. E então nós chegamos no momento da sua crucificação, da sua morte. João, versículo 19, versículo 28 a 31. Nós temos então esse momento final. Diz assim: mais tarde, sabendo então, isso falando de Jesus, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Que significa, tudo está pronto, novamente, tudo está pronto. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Novamente, Deus concluiu uma outra obra. Na criação, Deus então completa a obra e descansa. Agora aqui nós encontramos o Filho concluindo também uma outra obra. Durante 33 anos. Agora levou um pouquinho mais de tempo. A criação levou 6 dias. E agora Jesus aqui está completando 33 anos, pisando esse chão que nós pisamos, também concluindo uma obra, a obra da nova redenção, ou melhor, da nova criação, a redenção, a salvação, o resgate de todos aqueles que estavam perdidos e que agora, olhando para a cruz, teriam as suas vidas transformadas. Ali, na cruz, Jesus completa a obra. Tudo aquilo que ele começa a fazer, ele termina. Foi no 6º dia que Deus acabou de criar todas as coisas que existem. Foi no outro 6º dia da semana que Jesus fez tudo o que era necessário para criar o novo ser humano. E tudo o que ele precisou fazer então foi morrer em nosso lugar. Morre fisicamente, mas é ressuscitado ao 3º dia, o domingo, primeiro dia da semana, e agora se assenta no trono de Deus, ou seja, o descanso. Ele se assenta no trono de Deus, de onde vai se levantar para concluir todas as coisas até o fim dos tempos. Isso é o Evangelho. Vocês entendem o Evangelho? Esse é o Evangelho. Essa é a história que a Bíblia está contando. Desse Deus que pelo seu poder cria todas as coisas. Desse Deus que pelo seu poder também e amor cumpre a obra
da redenção, a nova criação. Bom, meus irmãos, o que podemos tirar dessa história do Evangelho para as nossas vidas práticas? O que nos cansa? O que tem nos cansado? Em primeiro lugar, o que mais nos cansa, uma das coisas que mais nos cansam, é começar uma coisa e não terminar. Nós nos sentimos cansados porque a impressão que temos é que estamos correndo atrás do vento. A impressão que temos é que nunca paramos. A impressão que temos, principalmente nessa nossa cultura em que vivemos, é que sempre há algo para ser feito, sempre há algo para ser completado. Sempre há algo que precisamos melhorar em nossas vidas. E como nós falamos no início, há muitas coisas que precisam melhorar na vida das outras pessoas. Há sempre algo que queremos melhorar em nós e nas outras pessoas. Nós temos um sentimento de incompletude. E esse sentimento ruim que temos em nossa vida, ele só termina pela fé. Ele só termina pela fé no Deus Criador e pela fé no Deus que completou todas as coisas na obra da criação através do seu Filho morrendo na cruz em nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar. Ele completou todas as coisas porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Só há descanso para as nossas almas quando nós descansamos tanto na obra criacional de Deus, quanto na obra da nova criação de Deus. E agora não é mais um esforço humano. Agora não é algo mais que eu quero me mudar, não é algo que eu quero mudar na outra pessoa. Agora é uma obra do Espírito. Agora entendemos que não é o esforço humano. Agora entendemos que não é mais um cumprimento de regras, não é mais um cumprimento de normas, não é mais uma lei, mas uma ação do próprio Deus Criador e Redentor de todas as coisas nas nossas vidas, na vida do nosso irmão, na vida do nosso familiar, das pessoas com que nós convivemos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está descrevendo na carta que ele escreve aos Efésios, quando ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados, olha aí a palavra, serem renovados no modo de pensar, e a vestir-se do novo homem, que é Jesus, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E aí ele vai descrevendo várias ações. No capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 18, então ele diz: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito. Porque nos cansamos? Porque estamos cansados. Estamos cansados porque muitas vezes estamos querendo nos transformar, querendo uma mudança em nosso coração, e isso se torna um esforço enfadonho, cansativo. Queremos mudar as outras pessoas e nos esquecemos que só pelo Espírito a real, verdadeira mudança, significativa mudança. No mais, tudo ficará, só então nos causará cansaço. Por isso, precisamos orar. Por isso é que oramos, né? Oramos por nós, consagrando as nossas vidas, e oramos pelas pessoas com que nós convivemos, para que Deus então faça a obra em seus corações também. Em segundo lugar, a segunda coisa que mais nos cansa é a ansiedade. Isso todos nós sabemos. Cansamos porque realmente não paramos. Mas por que não paramos? Porque nós confiamos demais em nós mesmos. Nós confiamos
nós confiamos nesse Deus, nós não confiamos realmente nesse Deus que faz tudo perfeito na criação e que fez tudo perfeito na cruz através do Filho. Confiamos muito em nossa capacidade, confiamos tanto em nossa capacidade, naquilo que temos para fazer e que sabemos fazer, e simplesmente não conseguimos parar porque confiamos em nós. Alguns já não conseguem parar nem mais um dia na semana para ir ao encontro de Deus. Simplesmente não conseguem parar. Esses estão numa situação bem grave. Mas não vamos falar desse, vamos falar da gente aqui mesmo, que estamos aqui parados, descansando e ouvindo a palavra de Deus. Mas quantas vezes nós entramos aqui e não conseguimos descansar, porque a nossa mente está extremamente ansiosa, e nós continuamos a pensar naquilo que temos que fazer, naquilo que temos para realizar amanhã, como vai ser a minha semana, e simplesmente não conseguimos descansar, estamos tomados pelas preocupações, não conseguimos parar, não conseguimos descansar. Por isso, então, é que Jesus fala sobre a ansiedade, o apóstolo Paulo fala sobre a ansiedade, o apóstolo Pedro fala sobre a ansiedade. Eu trouxe só as palavras de Jesus, então trouxe as palavras de Jesus para a nossa meditação. É por isso que Jesus então disse: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, ele está dizendo, aqueles que não creem no Deus Criador, eles é que vivem preocupados, vocês não. Vocês que servem ao Deus Criador, não. Por isso ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Como viver sem estarem nessa ansiedade? Já falei aqui do pastor Cássio, pastor da primeira IPI de Campinas, e da sua prática devocional. E ele diz o seguinte: eu tenho 2 momentos no dia de devocionais, de oração. Um de manhã e um à noite. De manhã eu me encontro com Deus. E na leitura da Bíblia, na leitura da palavra, eu descubro como deve ser então o meu dia. O que eu devo fazer? Como que eu devo me relacionar? Como que eu devo agir? Com quem que eu vou me encontrar? E então, ele vai então com Deus, depois desse momento de oração, dessa devocional na parte da manhã, e então ele passa o seu dia. E quando chega no final do dia, então, ele tem o segundo momento com Deus, devocional, de oração, que é então o momento que ele vai prestar o relatório para Deus. Senhor, o que nós fizemos hoje? Como foi a minha ação? Como que eu percebi o que eu realizei através da sua ação em minha vida? Então isto é uma cadência de vida, uma cadência espiritual, todos os dias, oração. E no final de semana, no nosso 7º dia, primeiro dia da semana como hoje, eu paro, eu descanso e eu contemplo a obra da criação, e então eu vou novamente buscar em Deus força para continuar. Nesse Deus que conclui todas as coisas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o seguinte: Deus é o Deus que começa e termina todas as coisas. Se nós estamos agindo de acordo com a vontade dEle, se nós estamos buscando Ele para realizar todas as coisas, como não será o nosso dia? O nosso dia será, então, de coisas que nós começamos e coisas que nós terminamos. O que é para ser feito naquele dia.
E quando termina a semana, então nós vamos dizer, essa semana então terminou, nós terminamos de fazer aquilo que era para fazer, porque aquilo que eu estou fazendo não é o que eu quero fazer, mas é o que Deus quer que eu faça. É Deus agindo em mim. E assim, então, toda a ansiedade, ela irá se dissipar. E por último, o que mais nos cansa é se sentir sozinho. Quantas vezes nós então não vamos dizer, não há ninguém por mim? Quantas vezes nós vamos dizer, só eu sei? Quantas vezes nós não dizemos já, só eu faço, só eu me preocupo? E o sentimento que temos é que estamos trabalhando e fazendo todas as coisas sozinhos. E não conseguimos mais enxergar Deus trabalhando, Deus agindo em nossas vidas. O que mais nos cansa, então, é ter essa sensação de que Deus não mais está agindo no mundo. Muitas vezes, quando nós olhamos, principalmente nesse tempo de pandemia, essa grande crise que todo mundo está passando nesses últimos 2 anos, tantas pessoas morrendo, adoecendo, tanta tragédia, e nós olhamos para isso e parece que nós estamos sozinhos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer então que Deus continua agindo. Deus continua agindo, e Deus continua agindo nas nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Isaías, para terminar, Isaías de número 40, que nos diz assim, 40, o verso 28 a 31. Isaías 40 é maravilhoso, vocês devem ler Isaías 40. Chega em casa, leia Isaías 40. Pelo menos um dia nessa semana, leia Isaías 40. E vocês vão ver esse Deus poderoso agindo, né? E no final do capítulo, nós descobrimos que esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que sustenta todas as coisas, os mares nas suas mãos, todo o universo nas suas mãos, é um Deus que vem ao nosso encontro e nos fortalece. Então Deus diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é por isso, por essa experiência diária com esse Deus, é que o apóstolo Paulo então vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece.